Olá a todas e todos. Eu sou Gert-Jan Beckmann, da área de Recursos Naturais e Adaptação a Mudanças Climáticas do ICA Brasil. Estamos aqui, mais uma vez, nesse diálogo promovido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, e desta feita temos como convidado, né, Marcus Wasserburg, né, que é o diretor de Novas Fontes da BRK. Né. O Marcus é engenheiro sanitarista e tem uma vasta experiência no trato do tema reuso da água em termos gerais, mas específicos, né, em termos de reuso de água na indústria. E o exemplo que vai ser tratado aqui pelo Marcus refere-se, né, à iniciativa do Aquapolo de São Paulo, né, onde ele teve, então, uma participação decisiva, né, como especialista reconhecido que é no tema, né, desde o seu conceito original. Bom, o tema reuso de água é sumamente importante atualmente, né, em função do cenário que vivemos, né, em termos da crise hídrica. Então, nesse contexto, o reuso da água pode ser caracterizado, né, como um manancial adicional àqueles que já temos, né, águas superficiais, águas subterrâneas, né, o reuso da água, né, dentro do componente gestão de recursos hídricos passa a ser extremamente importante, porque hoje em dia não se concebe mais utilizar a água uma única vez. Então, reciclagem, nesse contexto, passa a ser algo extremamente importante e está na agenda, principalmente de diversos governos, né, e no cenário internacional. Né. Também, nesse mesmo componente, a eficiência no uso, no controle de perdas, né, que também é uma forma, né, de se explorar um outro manancial importante que temos disponível, e agregado a isso, né, também dessalinização. Né? Então, nesse âmbito, né, nós estamos falando da matriz hídrica, né? Novamente, águas superficiais, subterrâneas, o manancial que é representado pela reciclagem e uso da água, o uso eficiente da água propriamente dito, e a produção hídrica, né, que cada vez mais está sendo demandado, né, pela sociedade como um todo, e principalmente no setor de recursos hídricos, garantir mais água, ou seja, produzir mais água. Então, o componente dessalinização é bastante importante nesse contexto também. Bem, o tema reuso está contemplado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Refere-se principalmente a ODS 6, né? Que preconiza o acesso à água limpa e saneamento. E aí, dentro desse contexto, que está o reuso da água novamente. Né? E dentro dessas metas do Objetivo 6, nós temos ainda submetas, né? E uma delas de acordo com a Agenda 2030, até 2030, ampliar a cooperação internacional, né, e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e ao saneamento, incluindo a coleta da água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso, que é exatamente o tema que nós vamos estar tratando no dia de hoje. Né? Adicionalmente, ainda, né, dentro da Agenda 2030, visa-se, né, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. Então, isso, obviamente, já está dentro do nosso contexto internacional, de cooperação internacional, onde estamos também preocupados, né, ou interessados em dar visibilidade às experiências exitosas nos países, né, do sistema que compõem o sistema ICA, o interamericano como um todo. Né? Então, a troca de experiências e de conhecimento nessa área é extremamente importante, né, no contexto da cooperação técnica. E temos ainda mais um tema, né, dentro da Agenda 2030, que é o melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos,
reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, né? Então, esse é o pano de fundo, né, da nossa conversa, né? E isso ainda também que há pouco tempo atrás, há poucas semanas, digamos assim, né, foi também enfatizado pelo relatório do IPCC, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, onde toda essa questão das mudanças climáticas e como isso afeta e impacta os recursos hídricos do ponto de vista global, né, está bastante enfatizado. Então, novamente, né, fica caracterizado para a nossa região, né, onde nós temos uma abundância aparente, né, em termos de recursos hídricos, mas nos grandes centros urbanos essa realidade é completamente diferente, né? Então, e isso então requer, né, abordagens e políticas públicas diferenciadas, né, daquilo que vínhamos tendo no passado, né, onde então o reuso, de fato, né, e o controle de desperdícios passa a ser extremamente importante, né, para a nossa sociedade, né, como um todo. Então, Dr. Marcos, esse é o cenário que temos, né? E aí gostaríamos de ouvi-lo, né? Claro, sobre toda essa sua experiência, né, com os antecedentes e os aspectos históricos, né, que motivaram a constituição ou a conceptualização do Água-Polo, né? E o que é que isso pode significar, né, em termos de abordagem e metodologia e forma, e principalmente uma nova fonte, como é a sua própria diretoria na BRK, né? Como é que podemos explorar, né, essa vertente, né, na nossa realidade nacional. Então, Marcos, a palavra é sua. Muito grato, né? E agradecemos mais uma vez a sua disposição, né, e dedicação, né, e por ter aceito o convite, né, para participar desse nosso bate-papo. Eu agradeço a Ica, a você, a equipe toda, pela oportunidade. É um tema fantástico, realmente, e vamos evoluir nessa conversa. A BRK, ela atua nesse segmento, na parte justamente do que você falou, reuso, dessalinização, recarga manancial, que são os segmentos fundamentais para como a gente vê. Acho que vale começar contextualizando um pouco. Quando nós falamos de reuso, e a minha experiência ela é muito voltada para a área de reuso industrial. E eu acho que é interessante fazer um paralelo com agrícola, né? Eu acho que esse é um foco nosso. Mas, para isso, eu queria começar um pouquinho lá atrás. Quando se fala em reuso, algumas coisas vêm à mente de cada um de nós, e isso vem de uma forma diferente. Então, o reuso, em geral, quando se fala, por exemplo, para a indústria, ele ocorreu entre 20 e 10 anos atrás com o reuso interno. As indústrias, de uma forma geral, se preocupam muito, né? Mas se preocuparam muito em fazer um reuso interno, que é pegar os próprios efluentes, né, o efluente da própria indústria, transformar e utilizá-la no processo novamente. Esse é um conceito super válido, muito interessante, mas que tem a sua limitação. E a limitação ela está justamente no fato de que eu preciso ter uma fonte externa de abastecimento, rio, poço, lago ou própria concessionária, abastecendo a unidade que vai processá-la e reprocessar quantas vezes for possível. Eu queria, se me permite, fazer uma provocação aqui para que a gente pensasse numa outra vertente do reuso, que é o reuso externo, né? O reuso a partir de uma fonte externa, no caso, a fonte externa seria a própria estação de tratamento de efluentes de uma cidade, de um município, de uma comunidade, que pode até ser de uma própria indústria também, né? Mas eu queria começar contextualizando um pouco esses dois modelos, porque isso traz a base do que foi feito nesse projeto que você citou, do Apolo. Esse projeto começou em 2009, para você ter uma ideia, né, Beth?
Quando ele começou, era uma coisa... ninguém falava de reuso, assim, dessa forma, muito menos um reuso externo. E quando a gente para pensar, de 2009 para cá, nós já tivemos uma crise hídrica violenta em 2014, estamos vivendo outra agora em 2021. Né? Então, é um período muito curto para estarmos vivenciando duas crises. E, curiosamente, quando o projeto teve seu início, foi um ano de abundância hídrica. Foi um ano que, assim, do ponto de vista empresarial, pensava-se por que fazer um projeto de reuso quando todos os reservatórios no estado de São Paulo estavam vazando, estava sobrando água de uma forma geral. Né? Então, esse é um outro aspecto que eu acho bastante interessante. O reuso ele não pode ser pensado a curto prazo. Né? Ele tem que ser visto como uma questão estratégica. E eu acho que isso é muito importante, que transcende a empresa A, B ou C, transcende os interesses de um período específico. A gente tem que pensar no reuso realmente longo prazo. Longo, 40, 50 anos, é esse o prazo que eu quero dizer. Porque eu vivenciei muito na crise de 14 aqueles consumidores que vivenciaram a crise de uma forma brutal e queriam uma solução no dia seguinte ter água na sua casa, na sua indústria. Não existe isso, a gente sabe disso. E aí, quando passou a crise, houve um movimento contrário. Acalmou, tenho água, esquece, não preciso mais. Não pode ser visto dessa forma. Pelo menos, minha posição é que a gente precisa olhar uma fotografia, não. Precisamos olhar um filme. E o filme temos que deixar recursos para os nossos filhos, netos, bisnetos. Nós não podemos olhar só para o nosso umbigo. Eu não estou sendo aqui romântico, né? Não estou querendo ser romântico. Quero dizer, é uma realidade. Né? É uma realidade que ela vem se impondo, como eu disse, em 10 anos, são duas crises hídricas violentas, eu diria que até a que nós estamos vivendo hoje, talvez até pior do que a anterior, que compete na mídia com a pandemia, mas ela é muito séria, né? Sim. E precisamos olhar isso de uma forma macro, com todas as áreas envolvidas. Todas as áreas envolvidas. Minha visão, pelo menos, está nesse sentido. Né? E é curioso, porque quando se fala em reuso, dificilmente existe alguém que fale contra o reuso. Né? Todo mundo, indústria, agricultura, cidadão, político, fala positivamente do reuso. Se todos nós enxergamos o reuso como uma coisa positiva, por que não existem mais projetos de reuso? Por que são tão poucos os projetos de reuso? E aí que, desprovido de qualquer sentimento, não é? É uma realidade. Quer dizer, esse projeto que você citou, ele já tem 10 anos, né? Ele partiu em 2012, mas as obras começaram em 2010, 2011. E ele continua sendo o grande projeto brasileiro nesse setor, no setor de reuso, né? Na questão reuso voltado para a indústria. Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho e ter essa reflexão, tendo em vista que a água de reuso, e aí eu vou voltar a um tema, ela é uma água perene quando tem uma fonte da estação de esgoto, estação de tratamento de esgoto. E isso faz toda a diferença. Eu acho que para a agricultura, de uma forma mais especial ainda. Né? A agricultura... É garantia, né? É garantia. Eu sei que os nossos bravos lavradores, a área agrícola, de uma forma geral, ela está acostumada com as intempéries de todas as formas possíveis. Né? Ela lida com isso. Você acorda de manhã com isso, no dia seguinte está vivenciando uma outra realidade. Eu sei disso. Mas poder pensar em ter uma fonte que é perene é muito interessante. Eu vejo isso. A indústria que hoje vem sendo abastecida com essa fonte enxergou essa vantagem e vem tendo um crescimento. Né? Por que perene? Só para voltar a contextualizar aqui para a nossa população. Perene porque o esgoto, a água, ela tem que... a prioridade do abastecimento da água é para abastecimento humano, para beber. Portanto, o esgoto é uma fonte que se mantém em períodos críticos, mais até do que os rios
E eu tive vários clientes industriais que, no primeiro momento, não, eu tenho um manancial muito bom, mas a gente tem visto rios caudalosos no Brasil, de uma hora para outra, passando por problemas sérios. Né? Acho que você... É o que nós estamos vivenciando hoje, né, no Sudeste, Exatamente. nessa época. Né? Até no Norte já vimos isso. Sim, né? Que sim, norte... sim. Claro. Então, esse olhar macro é muito importante e eu queria trazer isso dentro do setor agrícola, porque eu vejo o setor industrial mais articulado, curiosamente falando isso, mais articulado que o setor agrícola nessa busca da água de reuso. Acho que tem uma questão histórica aí, né, que eu queria colocar, que é uma questão talvez até geográfica. As indústrias, elas, de forma geral, estão muito próximas ou inseridas nos centros urbanos ou muito próximas dos centros urbanos. Né? Então, quando elas estão inseridas no centro urbano, ela sente a questão hídrica muito forte, seja pela deterioração da qualidade da água, porque os rios ficam poluídos e ela não tem isso, perde uma fonte, ou pela quantidade mesmo. Já o setor agrícola ele fica mais afastado e talvez não sinta tanta proximidade para pensar no reuso de uma fonte de uma estação de tratamento de esgoto. Mas eu queria provocar essa equação para dizer isso deveria ser invertido. Por que eu estou dizendo isso? Nos grandes centros, eu acho que o reuso tende a ir para a indústria e é natural isso. Nós não temos o setor agrícola próximo de São Paulo, tem um cinturão, mas ele fica mais afastado. Mas, por outro lado, quando se vê o quadro do Brasil como um todo, o Brasil é feito de pequenas e médias cidades. E a pequena e média cidade tem ao seu redor a agricultura como uma atividade principal, né? Ou pelo menos relevante. Eu falo isso dessa geografia porque, quando a gente pensa de novo no projeto de reuso, uma parcela muito significativa do custo é o custo de transpor a água de reuso até o seu consumidor. Né? Então, a indústria ou a agricultura, para levar essa água até o consumidor, é um custo muito relevante. Então, o que eu quero provocar para a gente pensar? É inverter essa lógica. As estações de tratamento de esgoto, via de regra, elas ficam nos locais mais baixos na cidade, porque o esgoto ele corre por gravidade, então ela acaba ficando na parte jusante da cidade, não montante, e afastados do núcleo habitacional, digamos assim, da cidade. Portanto, muito próximo já da barreira com a área agrícola. Né? E é preciso repensar isso. Já que estão nessas regiões, e já que o Brasil é feito de cidades de médio e pequeno porte, por que não pensar nessa formatação? Sim, se me permite, Marcos, essa ideia, né, de olhar o reuso como uma fonte perene é extremamente interessante, né, porque dá, claro, a ideia da garantia e de continuidade, proximidade dos centros consumidores, né, e isso seria um contraponto interessante, né, na avaliação econômica, por exemplo, né, quando se pensa em obras de transposição onde se busca águas de outras regiões hidrográficas, né, a grandes distâncias e a altos custos. Né? Então, possivelmente, né, nós já estamos chegando perto de uma situação onde também, do ponto de vista econômico, né, essa análise conjunta passa a ser interessante. Né? Então, isso creio que é extremamente atraente em termos de paradigma, né, a ser considerado e a ser elaborado mais, né, em termos da sua possibilidade de implementação. Porque a demanda no Brasil, ou em termos de consumo, não são uns 1.000 metros cúbicos por segundo, não é? Ora bolas, nós temos alguns aproveitamentos que, como é o Aquapolo, que representa 1, né, metro cúbico,
né, se não me engano, Isso. aquilo que se projeta para a Agenda 2030 é a agregação de mais 10. Ou seja, isso aí é o que seria o potencial, né? Claro, isso está associado à determinação de uma política pública e uma reorientação na forma de pensar e no mindset, né, dos gestores de recursos hídricos. Mas excelente, eu acho que nós temos aí um ponto extremamente forte, né, na argumentação. Exatamente o que você falou, são os gestores, a gente tem que pensar junto, os gestores têm que disciplinar essa questão, né? Colocando a água, segundo a característica dela, para o seu usuário adequado. É isso que nós temos que fazer. Qual é a característica? Qual é o usuário que precisa de água com que característica? E é isso que nós temos que aproximar essas duas questões. Eu até usaria esse exemplo. Por exemplo, a água potável é uma água menos interessante do que a água de reuso para torres de resfriamento. Por quê? Só para a gente entender um pouquinho. A água de reuso, por exemplo, produzido, ela retira sais minerais, porque isso é um problema para as torres de resfriamento. Eles vão se depositando e impedem a troca de calor, né? Portanto, a água de reuso ela pode ser uma água mais adequada para a torre de resfriamento do que a água potável. Ela pode e né, pela qualidade. Então, acho que aí é uma quebra de paradigma para a gente pensar também na agricultura. Qual é a qualidade? Né? A legislação, a gente precisa mexer na legislação, Sim, um claro. debate macro que é necessário. Né? A legislação nossa é muito restritiva na área agrícola. Nós não temos nenhum marco regulatório, né, nesse sentido ainda, né? Ou algo que se encaminhe para a ideia, né, da formulação de alguma lei ou de regulamentos ou de diretrizes, pelo menos, né, nesse sentido, né? Na verdade, isso tem que percolar, infiltrar e percolar, chegando até especificações, né, e normas, né? Então, num momento futuro, né, temos as IBNTs, ou as coligadas, né, nesse sentido também, né, para incorporar, de fato, né, esse conceito ou esse enfoque, né, dentro da nossa infraestrutura hídrica como um todo. Né? Mas nós temos que provocar isso. Sim. Eu acho que não dá para esperar muito. O governo, independente os governos vão sucedendo, e eles têm agendas repletas. Agora, essa agenda, na minha visão, para a área agrícola, é super importante. Sim, Né? sim. Ela é uma garantia de futuro, ela traz uma necessidade de ser debatida e adequada. E nós sabemos, e queria dizer o seguinte também, é importante nesse debate entender as regionalidades, porque a gente fala de uma bacia hidrográfica, vamos discutir o reuso para uma bacia hidrográfica. Veja, nessa bacia hidrográfica eu posso ter trechos com água abundante e trechos com água crítica, né? Então, é necessário fazer um debate sobre a qualidade, mas também com um olhar micro, né? Naquela região pequena. A discussão, acho que o agricultor, ele talvez não tenha... É preciso, como vou dizer isso, se mobilizar de uma forma conjunta para poder avançar nesse segmento, minha visão. Sim, e atualmente também está cada vez mais na agenda, né, o estímulo à agricultura urbana. Então, o que melhor do que ter a fonte perene novamente, né, nas proximidades. Então, na verdade, essas peças começam a se encaixar naturalmente, né, começa a se desenhar um mosaico óbvio, né, de que todos esses interesses estão interligados, né, e que devem ser vistos e programados e coordenados em conjunto, né, e planejados também, né? Então, isso... muito bem. Eu acho que vale a pena a gente pontuar que tecnologia nós temos hoje para o que for necessário. Ou seja, se amanhã resolvêssemos liberar
o reuso para transformar em água potável, potabilização, tecnologia já se tem. Nós temos aí, vindo desde a década de 70, já fazendo a capital da Namíbia, água potável a partir do esgoto. Nós temos o estado do Texas e da Califórnia, nos Estados Unidos, onde é muito crítico também, utilizando para o efluente como matéria-prima para transformar de novo em água potável, não é? A gente brinca que, no fundo, toda a água que está aqui no mundo, um dia já foi um xixi de dinossauro, pelo menos, né? Então, a gente não tem nenhuma novidade nisso, né? Sim. Por exemplo, outro exemplo, bom, dentro desse cenário internacional, o que Israel também está fazendo, né, em termos de reuso da água e dessalinização já garante um superávit, né, em termos de quando comparado com a demanda. Veja o significado político, né, de uma coisa dessas também, de uma situação dessas, né. Então, do ponto de vista estratégico, né, sobre todos os aspectos, é extremamente interessante, sem dúvida, né? Então, realmente nós temos que quebrar esse... Sim, temos uma rota interessante, né, a explorar, né? E a cooperação internacional, com certeza, né, isso está na nossa agenda, né? E vamos buscar bom, jogar esse caminho para frente, abrir a Cipicada e tratar de pavimentá-lo, né, com esses conceitos, né, que você muito bem e claramente expôs. O que é muito interessante, que a gente tem visto dentro da água de reuso na indústria, e principalmente de eficiência também no uso da água na indústria, a indústria automobilística está demonstrando isso já, né, também, né, como isso está na agenda, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente com essa visão ambiental também, né? Porque atualmente não basta apenas produzir um carro veloz, muito atraente sob todos os aspectos, mas a pegada dele, do ponto de vista de emissões de carbono e hídrica, né, passa a ser algo importante que também é demandado pela sociedade, né? Então, essa é uma motivação extremamente importante, né? Ou seja, reuso de água ou reciclagem é um excelente negócio, no final das contas, né? Também em termos de marketing, né? E boa política ambiental. Sem dúvida. Você pode abrir portas, inclusive, não é? Sim. Que é o que você está colocando. Eu tenho um cliente que, a partir do momento que ele começou a utilizar a água do reuso, ele ganhou prêmios fora do Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, porque deixou de utilizar e começou a utilizar uma água de uma fonte dessa. Então, abriu, de fato, um mercado interessantíssimo para esse cliente, né? Acho que esse é um outro ponto fundamental que tem que ser visto. Quer dizer, você colocou muito bem, o ESG, né? O social, o econômico e o ambiental juntos. Pois é, e é exatamente isso que a classe empresarial vai estar apresentando na próxima COP, né, de mudanças climáticas, né? Então, isso já é uma mudança completa, né, de postura e em termos já gerais, né? Então, isso vai criar um consenso, né, num determinado tempo, onde todos vamos estar correndo na mesma velocidade, no mesmo sentido e direção. Correto, exato. E nesse sentido que você colocou, de correndo na mesma direção, eu queria colocar uma questão importante, que é as concessionárias, de uma forma geral, elas têm interesse, têm corpo técnico, não é? Tem corpo técnico, tem financeiro e interesse em estar desenvolvendo projetos de reuso. Então, nós temos uma fonte, nós temos um corpo técnico, nós temos que saber juntar os diversos players para conseguir atingir um objetivo que é difundir mais, como você bem colocou no começo, o reuso, propiciando múltiplos usos para aquele mesmo metro cúbico, né, de água. Sim. Ter as concessionárias como aliado é um fato importante também que eu gostaria de colocar. Sim. Em termos de... Bom, quanto a... Bom, já discutimos que a legislação precisa ser adequada nesse sentido,
nós temos um potencial formidável a ser explorado aqui no país, né? Com esse exemplo exitoso. De qualquer maneira, já temos uma amostra importante também, né? No cenário internacional, pode se mostrar, né? Algo também nesse sentido, e principalmente esse consenso, né? No econômico, social e governança, né? Onde isso cada vez mais está se consolidando, né? E que esse pensar e e principalmente o atuar, né? Juntos, né? Passa a ser fundamental para que realmente os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam de fato atingidos, né? Dentro dos horizontes que estão sendo preconizados e diante da crise, das diversas crises que nós temos, né, atualmente, né, não estão restritas só ao hídrico, é o energético, é o climático, né, nós temos uma série, e como se pontuou também no início, né, e isso, mas, de qualquer forma, é extremamente animador, né, ter, né, pessoas com olhares como o seu, né, dentro desse cenário, né, que vai poder agregar tremendamente também para a cooperação internacional, né? Então, Marcos, para suas considerações finais, se tiver mais alguma outra, algum ponto ou que queira mencionar, por favor, bem-vindo, né? Porque já estamos quase chegando no fim do nosso diálogo. Eu queria só pontuar que todos os agentes em conjunto, nós podemos, sim, viabilizar o reuso. A equação econômica, que no final acaba mandando, eu tenho certeza que, sentando junto, vendo qual é a qualidade, a proximidade, tudo isso que nós debatemos agora, nós conseguimos fazer uma equação econômica viável para a água de reuso para o setor agrícola, como estamos fazendo já para a área industrial. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, realmente parabenizar o trabalho e me colocar sempre à disposição. Muito obrigado, Gert. Então, novamente, muito grato, Marcos, e espero que a gente possa retomar um diálogo com essas mesmas características, né, mais adiante, né, e será um prazer, né, ouvi-lo, né, e obter mais dessas suas experiências e vamos desenvolver esses paradigmas, né, que estão aí agora colocados, né, e que representam um estímulo bastante interessante e um desafio também, né? Então, temos muita coisa a mobilizar nesse sentido. Conosco. Então, muito obrigado. Mais uma vez, muito grato.